Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manhwas Brasil 103. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, adoramos ler os comentários de vocês. Deixe sua opinião ou sugira temas para nossos próximos vídeos. Queremos muito saber o que você pensa. Então, não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário para fazermos deste canal um espaço ainda mais incrível para todos os fãs de Manhwas. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos explorar o mundo dos Manhwas. Nesse Manhwa de hoje você acompanhará a história de Park. Ele é o pior aluno da escola toda e tem seu real potencial escondido. Ele tem um poder capaz de humilhar até mesmo os mais fortes do mundo. Bem, a história começa contando que a alma que os humanos possuem se chama Edeia. Ela é a essência da alma. Após os humanos terem tomado conhecimento das almas Edeias, eles foram capazes de manifestarem suas próprias ideias. Quando nosso protagonista manifestou a sua, uma espada enorme havia aparecido. Os humanos eram capazes de manifestar suas ideias como objeto psíquico a qualquer momento. A humanidade então começou a criar um sistema de rankings. As almas que eram para serem iguais agora eram classificadas em rankings. No fim, as pessoas foram rotuladas assim, pelo seu ranking. A desigualdade separava as pessoas que são de rankings diferentes. Os estudantes mais fracos se tornaram ferramentas. Eles eram usados para melhorar o status de seu país, colocando pessoas de ranking alto na linha de frente das guerras. Em uma dessas escolas de treinamento especial Handai, garotos estavam a cercar um aluno que estava ganhando deles mesmo em menor número. O garoto zombava dos outros garotos dizendo que era apenas isso que alunos classe 10 poderiam fazer. Os garotos perdendo chamavam Park para ajudá-los. Park respondia que sua ajuda não serviria de nada. Eles diziam que iam bater um papo com ele após a luta acabar. Após a luta, os garotos que haviam perdido tinham colocado a culpa em Park. E mesmo Park sabendo que nada teria mudado se ele tivesse ajudado, ele se perguntava o porquê deles terem se juntado com o pior aluno da escola. Os garotos então davam socos nele, mas surpreendentemente Park se esquivava de todos os golpes. Isso enfurecia os garotos. Park então começava a correr pedindo ajuda, mas todos zoavam ele por fugir da briga. Park havia sido cercado, então todos começavam a bater nele, e os outros alunos da sala se perguntavam o porquê Park ainda vinha para a escola. E eles sentiam vergonha só de estarem na mesma sala que ele. Park provoca eles e quando eles partiram para cima dele, o professor chega dizendo ter uma ótima notícia. Os alunos comentavam e ele mandava geral calar a boca. O professor batia no quadro e dizia para eles prestarem atenção. A escola havia sido reconhecida pelo governo como uma escola capacitada. Nisso, um aluno dizia que sempre se dava mal nessas propostas novas, e o professor diz que não seria ele quem decidia isso, pois já havia sido decidido por conta dos veteranos do terceiro ano que se mostraram capazes. Isso tudo significa que todos os alunos da escola iriam receber um ranking militar baseado em suas habilidades. Todos de agora em diante eram companheiros. Os professores de cada turma receberiam as patentes de segundo tenente ao comando de pelotão. Eles agora deviam se dirigir ao professor como comandante do 10º pelotão. Um aluno perguntava o que ele faria com os estudantes ali. O comandante dizia para eles darem o seu melhor pela iniciativa do governo durante os treinos. Ele explica que eles irão praticar a contingência militar. Isso agora quer dizer que os alunos eram soldados. Park perguntava e se os alunos não quisessem fazer as coisas no estilo militar, o que aconteceria? O comandante dizia que eles não seriam forçados a nada, e se quisessem sair era só pedirem para o governo transferir de escola. O professor terminava dizendo para Park pensar bem na oportunidade de sair da escola. O comandante dizia que o motivo de se tornar uma escola militar era pelo grupo especial do terceiro ano. Todos os alunos do terceiro ano haviam recebido a patente de sargento. O comandante começa a distribuir as insígnias, e Park percebe que todos os alunos da sala haviam recebido, menos ele. Park então perguntava ao comandante o porquê dele não ter recebido sua insígnia. O comandante dizia que de todos os alunos da escola, apenas um aluno foi incapaz de receber o ranking e olhava diretamente para Park. O comandante continua dizendo que ele iria começar seu treinamento para se tornar um soldado, e Park olhava espantado. Na sala dos professores, ele havia sido chamado por esse professor para discutir seu futuro, e ele vai direto ao ponto onde pedia para Park se transferir de colégio. O professor dizia que a escola já era difícil para Park, e quando a transição militar começasse, só iria piorar. Park dizia para o professor levar em conta seu potencial escondido, mas o professor olhava e começava a rir da cara de Park, dizendo que ele tinha um ótimo senso de humor. Essa era a primeira vez que o professor olhava nos olhos de Park, e era para debochar de sua cara. Ele entendia que seu professor achava que ele não aguentaria e logo desistiria do colégio, já que um ranking F era inútil ali. Park perguntava se o professor achava que existia algum ranking para as almas.
O professor dizia que era óbvio que existia. Park, olhando sério, dizia que não concordava com o professor. O sinal então batia e Park saía da sala dos professores. Já na sala de aula, o comandante fazia chamada onde todos se apresentavam, mas Park acabava sendo esquecido. O professor não ligava em esquecer Park da chamada. Ele diz que hoje na aula, eles teriam experiência em campo. Lá fora, os olheiros do governo estavam escondidos entre eles. Nem mesmo a escola sabia a identidade deles. Eles avaliaram como os novos soldados reagem em um ambiente que muda. Eles formavam esquadrões de batalha, e isso incluiu o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Os times haviam sido escolhidos pelos olheiros. O comandante começava a fazer perguntas sobre as habilidades de Bayon. Então a primeira luta seria entre o esquadrão de Bayon contra o terceiro ano. Eles se espantavam, pois tinham 20 minutos para se prepararem. Enquanto isso, os alunos zoavam Park, dando boa sorte a ele em forma de ironia. Ele se sentiu injustiçado ao ter que lutar justo contra o terceiro ano. Bayon chegava em Park e ele dizia que um lixo como Park estava ocupando a vaga, mas dizia que isso não importava, pois se ele estivesse ou não, o resultado seria o mesmo. Ele dizia que Bayon nem tinha um ranking alto para se importar tanto em perder. Bayon dava a função de sargento do terceiro esquadrão para Park, e de agora em diante Park seria um escudo para Bayon. Eles então iam para o campo de batalha. Lá todos estavam a olhar o comandante apresentando os esquadrões e perguntava se eles estavam prontos. Então os membros do esquadrão iam para suas posições e se iniciava a competição. Cada líder recebeu um bracelete. Esse bracelete utiliza o poder da ideia para proteger o usuário do choque. Após um certo dano, ele quebra. Assim que o bracelete quebrar, o soldado está fora. O grupo de Park tinha um adicional. Se eles conseguissem segurar por 5 minutos a batalha, seria contado como vitória para eles. Mas eles nem sonhavam em durar tanto assim. Ambos os lados batiam uma continência, e a disputa começava. Bayon corria segurando o Park, enquanto os outros ficavam a esperar comandos dele. Nisso, os estudantes do terceiro ano avançavam. Bayon dava a ordem para eles o protegerem, pois venceriam se aguentassem por 5 minutos. Começava a cair um por um do esquadrão de Bayon. Uma aluna o ataca. Bayon pede para Park ser seu escudo e o defender. Seu comandante olhava e dizia para ele já cuidar de sua transferência. Ele se irritava e se saltava de Bayon e ia na direção da aluna do terceiro ano. Ela recuava e mostrava sua armadura. Era um tipo de ideia com a aparência e funções. Ela se impressionava por ele ter reagido à sua velocidade. Ele dizia para ela ficar de olho no líder que estava correndo. Park olhava o tempo e via que restavam ainda 3 minutos. Ele então tinha que aguentar como puder, então ele zombava dela. Ela dizia para ele parar, já que isso era inútil, e mostrar logo sua ideia. Ela se irritava de tanto Park falar e atacava ele, então ele demonstrou seu tipo de ideia, que era um punhal. A garota se desapontava e saía de perto dele. Ela dizia ser perda de tempo lutar contra um ranking F. Park a atacava pelas costas. Ela se virava rapidamente e se defendia. Ela saía dizendo que mesmo tendo bons reflexos, toda a ideia era assim. Park com isso tinha o objetivo de ganhar tempo. Agora faltavam apenas 2 minutos. A garota ia na direção de Bayon e dizia para ele demonstrar seus méritos. Ele então usava uma habilidade chamada extrair. Retirava uma pedra gigantesca do chão. Ele atirava essa pedra gigante na direção da garota. Nesse momento, uma sombra aparecia atrás de Bayon e o derrubava. A garota tinha feito um escudo para se defender da pedra e parecia não estar dando conta de lidar com ela. O líder de seu esquadrão interferia. Ela achava ruim, pois era a chance dela de mostrar suas conquistas. O líder dizia ter que interferir para proteger os membros do seu esquadrão. A garota achava que o líder achava que ela não conseguiria. Porém, ele interferiu por conta de Bayon, tentando a atacar. Assim, ela não conseguiria quebrar a pedra. O líder do terceiro ano olhava para Park, que se assustava, dizendo que queria se render, por conta de Bayon tentar atacar. Assim ela não conseguiria quebrar a pedra. O líder atacava Park, que deixava seu punhal cair. Ele pegava antes de cair no chão e atacava o líder. O líder se impressionava e perguntava quem era esse cara. Park se apresentava sendo do terceiro esquadrão, do 10º pelotão. O rank F de Edeia, chamado Park Jin-sung. Faltava apenas 1 minuto. E o líder do outro esquadrão perguntava por que dele não estar se esforçando para vencer. Park dizia, esforço? Eu sou um rank F, isso importa? O líder dava um conselho a Park, que os olheiros iriam escolher qualquer aluno com bons desempenhos, e aqueles que não tiverem habilidade seriam transferidos. Park ficava sério, segurava um punhal com força e dizia não querer se transferir. Uma aura vermelha saiu do nosso protagonista, que enfim começava a demonstrar seus poderes. Com sua ideia, Park podia ver os pontos vitais de seu oponente. O desejo de ganhar tomava o corpo de Park. Park dizia, rank B, suas habilidades são piores do que pensei. Park diz que não vai se segurar. E o líder do grupo rival dizia que o desejo por sangue de Park era absurdo. E dizia que Park estava muito velho para estar na fase de emo.
Park dizia para o garoto ficar vivo, pois ele não iria se segurar. Os alunos que estavam assistindo viam que eles estavam parados e gritavam para ele acabar logo com Park. Jin-san tinha uma postura desleixada, mas nenhuma abertura para ataque era vista. Ele via que a aura era bizarra, completamente diferente da que ele tinha visto antes. A garota via seu líder em perigo e não iria deixar ele sozinho. Ela ordenava que todos atacassem o garoto. Eles derrubavam Park. Ela dizia estar protegendo seu líder e de repente Park se movia numa velocidade bem alta e todos eram eliminados por Park. De repente ele se fazia de bobo e dizia que os 5 minutos já haviam passado. O garoto dizia querer enfrentar ele outra vez, mas sem interferências. Eles então iam embora e Park continuava no chão. O narrador anunciava e seu comandante ficava de boca aberta, pois eles haviam ganhado. O homem que era o analisador dos alunos recebia uma ficha do diretor com informações dos alunos, e destaca ele. O analisador não se interessava por ele e perguntava de Park, o recruta. Park tinha um ranking F desde seus 10 anos, e parecia que ele estava escondendo seu potencial e pedia para ter uma conversa pessoalmente com Park. Ele dizia que o governo estava se preparando para as ameaças do norte, e com esse sistema eles esperam que algum estudante mude de alguma boa maneira no futuro. A rotina do nosso protagonista é acordar às 6 da manhã, se arrumar e ir à escola às 6:30. Ele vai cedo assim para a escola, pois é responsável pela limpeza do colégio. Ao chegar lá, ele é intimidado por alguns alunos veteranos. Sem dar moral para eles, Park parte para as suas atividades que são limpar o quadro, o chão, entre outros afazeres. Depois da luta contra os alunos do 3º ano, a reputação de Park melhorou. Porém, Park percebeu que todos da escola agora estão dando diversas tarefas a ele. O professor diz que eles têm até o fim do dia para se juntar a um clube. Os alunos começam a rir dele, pois nenhum clube vai aceitar um rank F. Todos vão fazer avaliação para o clube de esquadrão de batalha. Sozinho na sala, Park olha os requisitos para entrar nos clubes, e ele encontra um clube que pode se candidatar, e vai até lá achando que não vai ter muitas pessoas, já que até o uso de ideia não é obrigatório. Chegando lá, Park vê uma multidão de pessoas, até se pergunta se está no local errado. Park nota que a maioria dos alunos são do 1º ano, e o 1º ano não é obrigado a se juntar a um clube, porém há vários deles ali. O presidente do clube é apresentado, ele é o motivo de tantas pessoas estarem ali. Eng Sang-ho, o mesmo garoto que enfrentou Park na Batalha do Pátio. Park pergunta espantado se ele é o presidente do clube. Ang diz que não esperava Park por ali e diz estar impressionado. Park só pensa em fugir dali, pois é um problema se envolver com Sang-ho. Park foge, Sang-ho pega ele pela blusa e diz para ele fazer o teste, que ele mesmo aplicará. Sang-ho diz que o teste será 30 burpees, 30 flexões, 30 burpees novamente e 30 agachamentos. Isso é um conjunto. O total desse teste será 10 conjuntos desse. Sang-ho diz que vai fazer o teste até o final junto dos candidatos, e Park está dizendo para não contar com ele. O teste começa e várias pessoas vão ficando pelo caminho. Sang-ho faz esse intenso preparo físico sem nem esboçar dificuldade, o que deixa Park achando que ele é um monstro. O primeiro grupo todo é eliminado. A vez do segundo grupo chega, esse é o grupo em que Park está, e ninguém quer avançar primeiro e obrigam Park a avançar. Diante de Sang-ho, Park pergunta se ele é humano, pois não parece nem um pouco cansado. Sang-ho dizia para o segundo grupo começar. Eles até estavam indo bem, até Sang-ho aumentar a velocidade, e Park diz que ele não vai poder fazer isso. Todos se impressionavam mais uma vez. Ele estava se nivelando com Sang-ho. Os dois no momento estavam no 7º conjunto, e Sang-ho dizia que Park estava indo bem. Sang-ho aumenta mais uma vez a velocidade e todos se impressionam perguntando se o rank F vai conseguir acompanhar. Park está conseguindo acompanhar Sang-ho, e todos começam a torcer por ele da arquibancada. Faltava pouco, e no 30 Park desaba e Sang-ho o parabeniza, pois ele foi o único aprovado dentre todas as pessoas que fizeram o teste. Sang-ho se empolgava e nem ouviu o que Park tinha a dizer sobre a disputa. Sang-ho dizia que levou 1 ano inteiro para adicionar um membro ao seu clube, o que acaba com os planos de Park, que era de entrar num clube tranquilo, pois agora havia entrado num clube onde Sang-ho é o presidente, e tranquilo ele sabia que não iria ficar. Na escola chega o fim de tarde, e Park não queria comparecer no seu clube. Ele toda vez chamava a atenção por ser o único a apresentar-se para o clube de Sang-ho. Todos os dias diversas pessoas vão até Park falar com ele, querendo saber como ele passou na avaliação. Park sabe que se ele não for para o clube, Sang-ho vai quebrar seu braço. De repente uma aluna chega e pergunta se Park estuda na classe, onde ele diz que sim. A garota é uma novata que entrou há pouco tempo na escola. Park então diz que vai embora fazer alguns trabalhos, mas a garota pega ele e o joga na parede, pedindo para Park ser seu guia. Ela pede para ele levar ela até Sang-ho. Nesse momento, Sang-ho aparece na porta e diz para Park não fugir do treinamento hoje. A garota fala com Sang-ho, que diz para ela mostrar respeito ao seu superior. Ela diz que mostraria se ele fosse superior a ela, dizendo que eles estão no mesmo nível. Ela pergunta se Sang-ho está namorando, e ele diz que não.
já que trabalha o dia todo. Sang-ho nega os sinais da garota que vai na direção de Park e o chama para sair. Park, apavorado, diz que não sabe e ela o acha fofo. Ela pergunta qual o ranking de Park, que diz ser F. Ela diz ser mentira e Sang-ho interrompe, pois já está na hora de comparecer para o treino. Eles então saem e vão para o treino. Lá a garota está os observando e se pergunta o porquê de Sang-ho estar treinando com Park mesmo com a diferença de rankings. Ele diz que se você tem um parceiro de treino já é o suficiente. A garota vê algo de interessante em Park e diz para Sang-ho revelar os segredos do garoto. Ele diz que não é nada demais, e Park, ouvindo isso, diz ser um estudante de rank F e que sua única função é ser inútil. Sang-ho pega a Park e o leva para treinar ainda mais. No dia seguinte, o professor anuncia que tem uma nova aluna transferida. Ela, rapidamente ao entrar, diz que seu lugar será junto do 3º esquadrão, ignorando o professor, que diz para comparecer no 1º esquadrão. Eles dizem que o 3º esquadrão já está cheio, e ela diz que então é para alguém do 3º esquadrão sair. Ela, com uma cara assustadora, bota o garoto para sair e se senta ao lado de Park. O líder do 3º esquadrão, Baeon, diz quem que ela é para se sentar e entrar no esquadrão que quiser. Ela diz que seu rank é cabo e que irá ficar ali. O professor, vendo tudo aquilo, só aceita mesmo a situação. Park já surta, tendo de ficar ao lado dessa garota. A garota pergunta se Park não gosta dela, pois ele está indiferente com ela. Ela olhava bem perto dele, com um olhar bem amigável. Dizia que algo tem que ser feito nessa situação. Park, então apavorado com a situação, diz que se passou essa impressão, foi sem querer, não é como se ele não gostasse dela. O professor chama Se-yoon e pede para ela se apresentar na sala. O líder do 3º esquadrão grita com ela, dizendo que o básico do básico é se apresentar e ficar na frente da sala. Ela se apresenta como Kim Se-yoon e estará de agora em diante na turma 10. Sua ideia é o Goblin de Jade Branca. Todos olhavam espantados ouvindo isso, dizendo ser incrível ter uma aluna com o Goblin da Jade Branca na sala. O Goblin da Jade Branca é a única ideia que é hereditária. As ideias geralmente não podem ser hereditárias. Nunca houve uma ideia idêntica. Isso porque o que é cravado em uma alma não pode ser copiado. Mas havia pessoas que queriam passá-las adiante para que pudessem ficar mais fortes. Isso faria a ideia ficar mais forte, afiada e perigosa. Houve apenas uma linhagem familiar que teve sucesso em fazer isso, a linhagem da família Kim de Gihai, descendentes do rei Suro. Os Kim que rejeitaram sua própria família e focaram na educação e combate sem fim por várias gerações. Eles faziam apenas casamentos sanguíneos. Todos os filhos tiveram pele clara e assim obtiveram sucesso em conseguir uma ideia regular. O Goblin da Jade Branca é uma ideia de ranking mundial. O corpo do usuário é capaz de manifestar o Goblin da Jade Branca. No entanto, o Goblin da Jade Branca só se manifesta em um filho a cada geração. A população de sua família caiu e eles quase deixaram de existir. E a última criança que nasceu da geração, um Goblin empunhador de espadas, apareceu. Essa criança possui habilidades físicas ainda adormecidas, que passam em muito dos homens. O único Goblin capaz de atingir o mais alto nível de esgrima se chama Kim Se-yoon, uma elite desde o seu nascimento, reconhecida pela sua família e pelos céus, uma prodígio. Se-yoon pergunta se pode se sentar agora, e gaguejando o professor diz que sim. Ele pede silêncio à sala e diz que Kim Se-yoon será vice-líder do Esquadrão 3. Park diz que ela é bem famosa, e ela disse que isso era incrível, e que Park também não é comum tendo o título de recruta Rank F. A raiva do líder do 3º esquadrão se desperta, indignado como alguém que acabou de chegar está tomando a liderança pouco a pouco. Ouvindo de canto, alguns alunos dizendo que Se-yoon deveria ser a líder, por sua inteligência e habilidades. Chega a hora do lanche, Se-yoon chama Park para lanchar com ela. Ele diz que não pode ir, pois tem que fazer faxina. Ela diz não ter ninguém para lanchar com ela. E Park diz ser mentira, já que ela é a garota mais popular da escola. Ela diz que eles são um bando de falsos. Se-yoon pergunta se ele está fazendo tarefas de outros esquadrões e com a cara de fúria olha para Park. E ela fica com mais fúria ainda quando o Park diz que está fazendo serviços para a turma toda. Ela pega Park pela camisa e manda ele a seguir. Ela diz que eles vão fazer uma visitinha para os babacas que ficam enchendo o Park com tarefas que eles deveriam fazer. Ela chega na mesa do líder do 4º esquadrão e pergunta a ele sobre a limpeza da sala 4. Ele diz que isso fica para o recruta de Rank F. Kim Se-yoon o interrompe e, sem nem deixarem ele falar, diz não querer ouvir desculpas e que a partir de agora todos irão fazer tudo o que lhe forem designados. Diz que pegar alguém mais fraco que ele é algo vergonhoso e que se ela pegar acontecendo de novo, algo de bom não vai acontecer. Termina dizendo para o líder pedir desculpas para Park. Eles saem e vão para o próximo, que é o professor. Chegando lá,
O professor diz que não imaginava que algo desse tipo estava acontecendo com Park, e diz que de agora em diante as tarefas de limpeza serão divididas com Se-yoon. E agora ela vai atrás de distribuir as tarefas para todo o esquadrão. Ela passa algumas tarefas para 2 membros do esquadrão que reclamam o porquê deles terem de fazer aquilo, já que o Rank F que deveria fazer. Com um olhar sombrio, ela pergunta se eles estão se opondo à encarregada da limpeza. Eles dizem que não e saem. Baeon, o líder do 3º esquadrão, aparece e Se-yoon pergunta se ele também está querendo uma faxina. Ele diz para ela mostrar respeito ao líder do esquadrão. Ela diz que Baeon é irritante e que ela então vai se tornar a líder do esquadrão. Baeon diz que tem coisas a conversar com ela e chama ela para comparecer em cima do telhado da escola. Park acaba ouvindo tudo e o segue até lá. Lá em cima, Baeon está com vários membros do esquadrão cercando Se-yoon, que pergunta se o líder do 3º esquadrão sempre foi tão vergonhoso assim. Ele se irrita e diz que precisam ensinar uma lição à vice-líder do esquadrão. Baeon diz que vai dar uma lição nela por ter se destacado. Se-yoon diz que para ele dar uma lição nela, ele teria de ser melhor em uma das 2 coisas, ou mais forte ou melhor em liderar. Baeon manda todos liberarem suas ideias, e várias ideias corpo a corpo são mostradas. Ideias que não têm habilidades especiais ou um alcance bom. Baeon pergunta se Se-yoon acha as ideias deles patéticas. Se-yoon diz que Baeon será repreendido por causar um tumulto com ideias no campus. Porém ele diz que não, pois Se-yoon é o ranking mais alto, então eles podem atacar à vontade sem serem repreendidos. Baeon juntou 15 alunos fracos para atacar Se-yoon sem ter problemas. Ele diz ainda que a ideia de Kim precisa de uma lâmina para revelar seu verdadeiro poder, e no momento ela não tem nenhuma. Então, considerando que ela não pode usar sua ideia direito, pessoas fracas juntas podem ser um problema a ela, e afirma que mesmo ela não será capaz de vencer esse número. Baeon ainda afirma que vai fazer ela se arrepender de o desobedecer. Baeon pergunta se o Sang-ho é famoso na escola. Ela diz para ele não se distrair, pois eles sabem apenas o ranking da sua ideia, mas não sabem o da sua habilidade de combate. Todos recuam e Baeon diz ser um blefe, e diz para eles não recuarem de um espadachim sem espada. Diz serem 15 homens com ideias, para não se enganarem por uma mentira. Se-yoon diz que ele deveria ter feito análises como essa na Batalha dos Esquadrões. Pergunta se ele esqueceu do que viu na aula, que uma pessoa de ranking A pode ir contra 100 pessoas abaixo desse ranking. Uma janela aparece dizendo, Goblin da Jade Branca, ranking de ideia, nível A. Habilidade geral de combate, B mais A. Se-yoon diz que a partir do rank A, todos os poderes são considerados de maneira irregular, mostrando seu chifre. Ela aponta saber lutar contra várias pessoas. É um fato para poder subir de rank. Ela supõe que tenham apenas metade da sua força e pergunta quais as chances deles. Eles recuam mais ainda, o que deixa Baeon irritado, pois ela é uma pessoa completamente desarmada. Ele manda todos pegarem ela, e mesmo com o pé atrás, eles acatam a ordem. O garoto ataca ela, que só com uma mão manda ele para longe. Ela começa a derrotar todos os garotos, e no fim, um deles diz não serem nada contra uma ideia de ranking A. Ela conta que não nasceu com habilidades de combate nível A, que elas eram de nível D, mas com esforço ela evoluiu. O garoto não acredita, dizendo que não há ninguém no país que não conheça sua família. Mesmo não querendo compreender o esforço de Se-yoon, ela derrota todos, dizendo não precisar de lâminas para os derrotar. Nesse duelo dos 15 garotos, apenas Baeon sobrou em pé, deixado de propósito por Se-yoon. Baeon diz que eles são inúteis e manda Se-yoon vir para cima. Se-yoon pensa que ele deve ter uma carta na manga, ela então decide derrotar ele só com um golpe, desferindo um golpe em seu estômago. A carta na manga de Baeon era por seu rosto na frente do golpe, o que até ele se impressiona por Se-yoon ter caído em seu truque. Baeon diz ser um preço a ser pago, pois ela no mínimo ganhará uma suspensão ou até mesmo uma expulsão. O que aconteceu nesse momento é algo surpreendente. Park segura o golpe de Se-yoon. Ele muda o foco e pressão desse embate e acaba com o clima. Mas algo intriga Se-yoon, que é como Park abriu a porta e vendo na velocidade que deu tempo dele ficar entre os dois e ainda por cima segurar o golpe de Se-yoon, ela pergunta quem diabo é Park. Baeon diz que isso não acabou e ainda vai reportar para os professores. Eles perguntam o porquê disso. Park salvou a cara do sargento e seu plano teve um fim. Baeon estava gravando tudo para ter provas concretas, porém a câmera foi usada como amortecedor para o golpe de Se-yoon, dando fim nos planos de Baeon. Se-yoon segura Park e pergunta como Park parou seu soco. Pouco a pouco os feridos se levantam e Se-yoon diz para eles pararem de reclamar das ideias de nível baixo e aprenderem com o recruta de rank F. Eles então saem, indo dormir. Park tem um sonho, onde ele vê seu corpo coberto de líquido vermelho abatendo seus parentes e dando um fim ao seu tio, acordando assustado com o despertador e dizendo que novamente teve esse mesmo sonho. Na escola, Se-yoon pergunta por que Park está estranho. Ele diz não ser nada, apenas está cansado. Eles então vão para um lugar que foi dito pelos professores apenas para os sargentos. Eles chegam em um local perguntando onde vão. Alguns alunos de outra escola aparecem, então eles perguntam se são do colégio Haen, dizendo ser a primeira vez que eles veem alguém de lá. As alunas da outra escola falam que preferem falar
falar com Se-Yun do que com Baeon. Baeon fica irritado e se apresenta como líder do esquadrão e pergunta quem são eles e diz que eles parecem pedaços de merda. Chega alguém com classe e diz serem do colégio Seiyujong. Baeon então pergunta o que eles querem e dá um tapa na mão do homem. Se-Yun toma a frente dizendo que a pontuação deles está caindo. Ela diz que eles foram até ali para encontrar com a classe de primeiros socorros. Esse aluno do outro colégio diz que eles são a classe de primeiros socorros que eles estão procurando. Eles então vão para dentro de um banco onde as duas escolas parecem ter boas relações. Lá Se-Yun se apresenta e conversa com os seguranças. Se-Yun sente que os seguranças estão os tratando como crianças, e lá são oferecidos comidas para eles, e eles aceitam. Se-Yun diz que eles estão muito relaxados, então é oferecido café para Se-Yun, que aceita, dizendo que o que pode dar errado em beber um café, caminhando até a máquina. A cena ressalta que ela deixou sua espada encostada na parede. Park, separado de todos, diz que eles estão muito relaxados, e Lee aparece dizendo que nada de errado vai acontecer, e diz estar interessado em Park. Lee chama Park para tomar uma bebida na lanchonete próxima. Após dizer que estava interessado em Park, ele diz que viu uma máquina de vendas e Park decide acompanhá-lo. Park pensa em sua cabeça: devo reportar isso para meus superiores? Logo em seguida, se convencendo que não seria necessário e que iria ficar tudo bem. Ele coloca o dinheiro na máquina e pega um refrigerante. Logo ele já abre a lata e começa a tomar, dando um suspiro de aliviado e dizendo que o refrigerante estava gelado, com um olhar de satisfação. Lee diz que Park parecia tão despreocupado bebendo aquele refrigerante, que parecia até um profissional secreto da Raiun. Park desconversa e diz que é só seu estilo de vida. Lee acha legal e pergunta para o prota qual o seu rank e qual o seu estilo de combate. Park responde que é rank F, mas Lee não acredita. Mas Park continua dizendo: minha ideia é rank F também. Sou o campeão duplo do rank F. Lee ainda assim não acredita e indaga para o prota: você está me provocando, né? O prota com um sorrisinho falso responde: não, porque eu mentiria. O prota então arremessa a latinha de refrigerante na lixeira e acerta em cheio, mesmo estando longe. Lee fica indignado e pergunta como ele fez aquilo, achando aquilo realmente incrível. Lee decide tentar arremessar sua latinha na lixeira, porém passa longe. Ele pensa como é difícil acertar. O prota afirma para Lee que ele era ruim de reflexos, e Lee concorda dizendo que é por isso que ele está nos primeiros socorros. Lee pergunta para Park como ele, sendo rank F, conseguiu sobreviver em uma aula de combate, e Park responde rindo que foi apenas sorte. E logo pergunta para Lee: então qual sua ideia? Lee mostra sua habilidade para Park. Ele tem a ideia rank C, e pode transformar sua mão em lâmina. Park diz que essa é uma ótima ideia, e que havia diversas possibilidades para Lee evoluir. Lee diz que ouviu isso durante anos, porém nunca havia conseguido evoluir. O prota afirma para Lee que é por isso que ele queria se transferir para as aulas de combate, e portanto aquelas perguntas sobre combate e ranks agora faziam sentido para ele. Lee confirma e Park fica intrigado e pensativo, e logo solta: acho melhor você continuar nos primeiros socorros, aqui você pode salvar pessoas, é muito melhor. Lee fica decepcionado, mas Park o conforta dizendo: você precisa confiar mais em si. Por dentro, Park sente uma inveja da ideia de Lee poder salvar as pessoas. Ele então chama Lee para voltar. Em outro local, a cena mostra o professor da Haeun chegando atrasado e se desculpando com os colegas. Um deles logo pergunta para o professor: devemos avaliá-los agora? Mostrando um caderno de anotações. O professor questiona e pergunta como irão fazer isso se eles não viram nada ainda. Mas o colega diz para o professor ficar tranquilo e improvisar. Ele segue dizendo: basta ranquearmos os que sempre vão bem. Tudo é modelo padrão de treinamento. O professor diz que ele é muito sagaz e reforça que graças a Deus ele é um cara legal. Em questão de segundos, o avaliador preenche todas as avaliações e decide sair para tomar um café. Ele então convida o professor dizendo que sabe o jeito de fazer um café fantástico. O professor aceita e eles seguem caminho. Na mente dos avaliadores ali presente, passava o pensamento de que o professor da Haeun era um cara legal. Voltando a cena para Park, vemos ele reclamando de ficar parado na frente daquela porta com tédio, e o sargento confirma o mesmo. Logo nosso prota tem a ideia de jogar pedra, papel e tesoura, valendo bebidas. Quem perder compra. O sargento então aceita. Eles apostam pedra, papel e tesoura e percebem alguém observando eles. Corta a cena e mostra um grupo de pessoas com vestimentas militares. Os alunos e avaliadores estão de olho nisso e comentando sobre. De repente o avaliador grita: droga! E sai correndo gritando para os alunos: saiam! Saiam! Todos ficam sem entender, olhando para ele, mas um golpe de espada o acerta, porém ele consegue defender. Ele grita novamente: corram para os fundos! Enquanto se defende dos golpes da espada de um daqueles homens com roupas militares. Os alunos ficam em pânico e congelados, cogitando ser um treino. O avaliador que está sendo atacado grita novamente: ó, que estão fazendo? Corram logo!
Nesse momento ele é golpeado pelo invasor e falece. Logo todo aquele time militar chega, e o invasor diz que eles precisam o desculpar pela bagunça. 2 outros avaliadores param na frente do invasor e o enfrenta. O invasor fica esperançoso que a luta seja mais empolgante do que a anterior com o colega derrotado. Pelo sotaque do invasor, os avaliadores percebem que ele era norte-coreano, e o indagam. Você é um espião norte-coreano? O invasor ri e com ironia diz: não sou um espião, só estou aqui para ser um mendigo por um tempo. Ele os ameaça dizendo que se não queriam que suas cabeças explodissem era para encherem a bolsa de dinheiro. Mais avaliadores chegam e entram todos em posições de luta. Novamente o invasor diz: amigos, não façam isso. Aproveitem enquanto ainda estou chamando vocês de amigos. Um dos avaliadores grita: cale a boca, seu ladrão. O invasor levanta a espada enquanto xinga os sul-coreanos de fracotes. Enquanto ele se prepara para atacar, os avaliadores se questionam o quão forte esse invasor era, e também se preparam para receberem o ataque. Os avaliadores gritam: parem ele! Ainda tem estudantes atrás de nós. O invasor lança seu ataque no meio dos gritos e tira a vida de todos aqueles avaliadores na linha de frente que estavam no seu caminho. Uma avaliadora que estava de longe observando, pensa como ele teria conseguido derrubar uma ideia de rank B com apenas um golpe. O invasor pergunta se isso era tudo que eles tinham enquanto continua desferindo golpes contra os avaliadores. A avaliadora que estava de longe observando, começa a gritar com os outros: todos vocês levantem-se, corram para um lugar seguro. O invasor continua passeando e ironizando toda a situação, enquanto a avaliadora grita para todos ativarem suas ideias e para que os sargentos comandassem cada um de seu esquadrão. Os estudantes ficam em surto e se perguntando por que aquilo estava acontecendo. A avaliadora diz para não se abalarem e aguentarem firme até chegar reforços e ajuda. A avaliadora se questiona e pensa que não pode lutar contra ele sozinha e que os outros militares invasores também pareciam ser bem fortes. O invasor e sua tropa param frente a frente com a avaliadora e pergunta qual seu nome, onde ela diz se chamar Kim Se-yoon. O invasor então diz para Kim que ela o respondesse já que era tão ousada, e logo em seguida pergunta para ela como ele conseguiria pegar um dinheirinho do banco com um sorrisinho de ironia no rosto. Kim Se-yoon pensa que precisa ganhar tempo. Ela então fala: vocês não aparentam ser espiões já que estão assaltando um banco com essas roupas. Vocês fugiram da Coreia do Norte? Ela pergunta. Kim continua dizendo: o seu objetivo não é o dinheiro, não é? O invasor diz: vocês ainda continuam me chamando de espião. Vou dizer para vocês quem eu sou. Ele diz que talvez já ouviram falar deles, que eles eram o Grande Sindicato da Pestilência. Kim Se-yoon fica assustada e sussurra: Peste. Um flashback acontece mostrando quem são esse grupo intitulados como Peste, um grupo onde seus integrantes têm localização desconhecida, trajes desconhecidos e histórias desconhecidas, além de serem um grupo terrorista agindo contra a humanidade. Em seus ataques, eles costumam usar o mundo como seu palco para transmitirem suas mensagens. Eles também nunca deixam nenhum sobrevivente por onde passam. Volta para a cena, os alunos estão em choque se perguntando: Peste? Eles estão até mesmo na Coreia do Norte? Logo, o líder dos invasores diz: por que estão nos chamando de peste? Eu já disse que somos o Grande Sindicato da Pestilência. Vocês são nossos colegas sul-coreanos. Deveriam nos tratar pelo nome correto e serem menos ocidentalizados. O líder invasor chuta a bolsa de dinheiro e manda os alunos encherem ela. Os alunos, com medo, decidem colocar o dinheiro na bolsa quando, de repente, uma surpresa, Kim Se-yoon chega e pede que todos se acalmem. Ele nunca disse que ia nos liberar depois que entregássemos o dinheiro, disse ela. O invasor a reconhece enquanto observa ela. Aquele chifre, aquele cabelo, disse ele. Kim diz para o invasor que parece que ele conhece a família dela. Isso facilitaria bastante as coisas. Então ela diz: vamos lutar. Enquanto Kim solta a frase chamando o invasor para a luta, ela pensa em sua mente: eu não vou ter chance se ele receber ajuda. Terei de convencê-lo a lutar no mano a mano. O invasor logo diz: você é esperta. Eu acho que você está se perguntando se eu vou cair no seu pequeno truque. Você não vai precisar de ajuda para lutar com uma estudante, né? Diz Kim. O invasor interrompe Kim e diz: bem, eu gostei dessa ousadia. Já era de se esperar, né? Se você é daquela família louca de goblins, tem que ser tão louca quanto eles, né? Ele então ataca e ela recua se desviando do golpe do invasor. Kim então pega um pedaço de escombros e ataca o invasor. Mas ele se defende quebrando todos os escombros. E a provoca dizendo: cadê toda aquela coragem pulando assim? Tem certeza que tem ideia de goblin e não de um esquilo? Os alunos que estão vendo a luta começam a gritar: Se-yoon, 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 torcendo para que ela derrote o invasor. Park então diz que não é hora para torcerem e sim ajudar ela. Ele fica se perguntando o que fazer. Os alunos estão distraídos com a luta, então ele fala com Lee: vamos nos esconder em qualquer lugar que leve tempo para encontrar.
Enquanto isso, Kim tenta ganhar o máximo de tempo possível lutando com o invasor. O invasor a golpeia e a joga no chão e os alunos se questionam. Kim Se-yoon perdeu? Ela é a mais forte entre nós. Então Kim e o invasor trocam provocações, enquanto Park chama a atenção dos alunos e diz para todos os alunos começarem a correr para salvarem suas vidas. Todos escutam e saem correndo. Então o invasor manda seus camaradas pegarem os alunos, mas ordena para não matar, apenas capturar. Posso ganhar mais tempo, pensa Kim. Gostei da sua dureza, diz o invasor. Ele continua dizendo, você pode ser mais útil do que pensei e quer se juntar a mim? Kim recusa e diz, o quê? Nem fodendo. Mas o invasor insiste dizendo, você devia pensar bem, as mulheres fazem fila para ficarem comigo. Kim o questiona como ela poderia confiar em um ladrão de bancos sem provas. Então ele diz que havia esquecido de se apresentar, logo dizendo, meu nome é Kim Il-jung. O quê? Indaga Kim Se-yoon. Sou o Sol da Coreia do Norte, completa o invasor. Kim Se-yoon, indignada, pergunta, Kim Il-jung, o grande líder da Coreia do Norte, o maior comandante da Coreia do Norte, o presidente da Coreia do Norte, aquele com maior ideia da Coreia do Norte, o monstro verdadeiro com todos estes títulos? Tive muito receio em virar o Sol tão jovem, preciso de uma esposa talentosa ao meu lado, responde o invasor. Kim pensa que não é possível o Kim Il-jung estar pessoalmente em uma situação dessas e começa a se afastar com cautela. Então o invasor pergunta por que ela está se afastando e se assusta, pois isso não acontece geralmente depois dele revelar quem é. Então Kim pergunta se não tem nenhuma recompensa pela sua captura, afinal ele é um criminoso internacional. Vou comprar hambúrguer para os meus homens com sua recompensa, provoca Kim Se-yoon. E o invasor retruca, você ainda tem coragem em uma situação dessas? E dá uma risada medonha. Então o invasor pensa, por isso não querem que eu venha pessoalmente, não era isso que eles estavam procurando? Enquanto Kim pensa, roubar esse banco com os alunos dentro não era para arrancar o mal pela raiz? Parece que valeu a pena vir até aqui. Mulher, já foi decidido quem é o vencedor, dispara o invasor. Então seja boazinha enquanto estou tendo uma boa impressão sua, continua ele. Fiquei surpresa do vencedor ser escolhido tão rápido, quase morri tentando voar com isso, tenho muito a aprender, diz Kim. Ela continua pensando que para usar sua ideia direito precisaria de uma espada. Enquanto isso, os camaradas do invasor capturam alguns alunos, mas Park e Lee se escondem em um banheiro. Lee diz para eles irem para cima dos invasores, e Park diz para apenas respirarem por enquanto. Lee diz que se forem pegos, provavelmente serão mortos como os outros seguranças, e se ficarem ali, serão pegos. Nesse momento, Park diz para eles irem para cima, considerando que Se-yoon vai ficar bem por um tempo. Correr não vai adiantar, eles têm que lutar contra os invasores. Lee se espanta com a fala de Park. Lee continua dizendo para Park ver o que os invasores fizeram com os seguranças lá atrás, que adultos treinados não foram páreo para eles, e diz, o que um rank C e um rank F podem fazer? Park pergunta para Lee se ele acha que as almas têm rank. Lee pergunta do que Park está falando. Park continua e conta que ouviu por coincidência antes, que a habilidade de combate de Kim Se-yoon era de rank D, quando ela era mais nova, mas agora ela é rank A. Lee manda Park fazer silêncio, pois assim os invasores vão os encontrar. Nessa hora, Park pega no ombro de Lee e diz para Lee confiar nele e fazer o que ele falar a partir de agora. Um homem está no banheiro e diz que pode ouvir os dois, e manda eles saírem logo, que seu líder não gosta de vagabundos. Park sai do banheiro e tira sua adaga. O homem zomba de Park, dizendo como que algo como uma adaga é a essência da alma dele. O invasor avança na direção de Park, dizendo para ele aceitar a captura, com uma habilidade que leva ele de 0 a 100 em um segundo, uma ideia de rank B. Park diz para Lee correr. Nessa hora o invasor atacando Park, pergunta para onde ele está tentando fugir, sendo que o objetivo do invasor é capturar os dois. Park ativa sua habilidade de rank S, chamada Intenção Assassina Absoluta. Essa habilidade aumenta a velocidade em 3 vezes mais do que o normal. Park, nessa hora, desvia do ataque do invasor, dizendo que ele é muito lento, desferindo diversos golpes no invasor. Park diz ser muito conveniente ir de 0 a 100 em um segundo. O homem se espanta, se perguntando como Park leu o nome de sua alma. Park está descontrolado e pergunta para o homem que já está morrendo de medo da situação. O que acontecerá se ele cortar o tendão de Aquiles dele? Pois se a coisa usada para ativar a ideia for rompida, o que acontecerá? Ele presume que talvez o rank caia. Nessa hora, Lee abre a porta e vê Park descontrolado em cima do homem, todo sujo. Lee se espanta com a cena, e Park se vira para Lee com uma cara de psicopata e pergunta o porquê de Lee ter o chamado. Lee diz para ele que eles só precisam correr, mas Park logo diz que Lee está errado. Park está dizendo resumidamente que a ideia é o limite para uma pessoa, e por isso não tem necessidade de ficar deprimido por causa de seu rank. Que quem realmente precisa fugir numa situação dessas é o invasor. Essa cena faz Lee ficar tremendo de medo de Park.
O oponente da ideia deve ser destruído ou morto para o efeito ser desligado. Park vê o medo nos olhos de Lee e volta a si mesmo. Nessa hora ele manda Lee correr. Após Lee sair dali, Park derrota o invasor com extrema facilidade, mostrando uma habilidade chamada 13ª Rota. Em outra sala, Kim está lutando contra o Sol da Coreia chamado Il-jung. Essa é uma luta bem interessante, já que Kim está tentando ganhar tempo contra o homem mesmo sendo imensamente mais fraca. Kim demonstra dureza em se defender dos ataques do monstro em combate, que impressionam Il-jung. Ele menciona a espada de Kim, que parece ter poderes divinos. Jung diz ser uma espada estranha e encantadora, tendo a capacidade de enfraquecer a ideia de Jung, instruído ou morto para o efeito ser desligado. Ela é uma espada capaz de enfrentar os mais fortes oponentes. Há 4 tigres caçadores do mal. Dizem que as constelações da espada contêm os espíritos das estrelas, e dependendo da habilidade do usuário, o portador é capaz de despedaçar uma ideia acima do rank A. Kim diz que o mais importante é que ela pode se fundir com a espada, usando o manejo de espada Goblin. Esse ataque cria uma cópia com forma física para atacar. Jung diz que Kim tem um temperamento forte, e pergunta se ela tem mesmo a intenção de vir na sua direção. Jung diz ser um desperdício grande não poder brincar com Kim, e ataca Kim Se-yun, onde destrói suas 2 cópias físicas, e então ataca a Kim original, afirmando se ela não está com medo. Kim Se-yun se afasta e tenta novamente atacar Jung com o manejo de espada Goblin. Os ataques de Kim não surtem o efeito esperado. Jung diz ter mostrado apenas um deslumbre de suas habilidades. Kim machuca seu próprio ego tendo que continuar com essa palhaçada e ganhar tempo enquanto ele derrota suas cópias. Com todo este tumulto, devem ter muitos policiais e militares ao redor. Jung é informado por seus subordinados que os grupos foram separados em 2. Eles prenderam alguns e outros nas janelas. Enquanto esperam do lado de fora para capturar aqueles que pularem das janelas, alguns invasores que subiram para checar se tem algum sul-coreano restante ainda não voltaram. Kim Se-yun se espanta ao ouvir dizer que eles foram lá fora esperar. Isso significa que nessa situação a polícia ainda não agiu. Mesmo se eles estiverem sendo cuidadosos, ainda não fizeram nada. O que é muito estranho. Algo parecia errado. Jung diz que pode dizer o que Kim está pensando apenas pela expressão dela, e que ela se pergunta o porquê dos policiais não virem os ajudar, e que se esse for o caso, Se-yun deveria parar, já que um companheiro isolou todo o lugar com seu nome de alma. Sendo assim, nunca houve chances da ajuda chegar no prédio. Jung diz que não fariam esse ataque sem se prepararem bastante antes. O banco parece normal para as pessoas do lado de fora. Ninguém notou a situação. Kim Se-yun perde o brilho, já que ninguém sabe o que aconteceu com eles. Ela achava que tudo o que tinha que fazer era controlar a situação até a polícia chegar, mas nem a denúncia foi feita. Agora Kim precisa achar um jeito de sair dali, mas Se-yun tem um limite onde pode segurar a espada e ela não sabe o que fazer. Jung pergunta para a mulher o que aconteceu com a energia de mais cedo. Um homem que trabalha no banco não aguenta, e corre e aperta um botão para chamar a emergência e diz que o banco foi tomado por terroristas. Porém, nesse momento, Jung revela que, como já tinha dito para Kim, há alguém que tem uma alma especializada em furtividade. Isso significa que telefones e o botão de emergência abaixo da mesa não funcionam. Todos verificam seus celulares, e realmente todos estão sem sinal. O homem que apertou o botão de emergência pergunta o porquê de Kim Il-jung, em plena luz do dia, roubar um banco como este. Jung olha para o homem e pergunta se ele está insultando seu próprio trabalho. Jung continua e diz que todos os trabalhos são igualmente importantes, e isso faz parte das ideias do grande comunismo. O homem diz que se ao menos as tropas soubessem que ele estava ali, Jung e seus companheiros não estariam seguros. O homem começa a rir pertinentemente, dizendo que o sul tem o velhote, e com a lâmina apontada para o homem, diz que ele precisa de uma lição. Quando ele ergue sua espada para o homem, Kim Se-yun grita para Jung: "Pare, seu maldito monstro do norte!" Ele olha para Kim Se-yun e pergunta do que ela acabou de lhe chamar. "De monstro do norte?" pergunta ele. Kim Se-yun diz para Il-jung bater nela e deixar este homem em paz. Jung pergunta à mulher se ela sabe ao menos o que isso significa, e afirma que de nenhuma forma ela saberia, desferindo um golpe brutal no homem. Diz ainda que se Kim Se-yun soubesse, jamais chamaria Kim Il-jung disso. O homem chorando implora para Jung poupar sua vida, o que é em vão. A diferença de habilidades é enorme, e Kim Se-yun é capaz sim de ganhar tempo, porém proteger os outros é impossível. O que resta a Se-yun é ver a cabeça de um refém voar. Agora Jung mira em Kim dizendo que irá retirar os braços e pernas dela fora e carregar em sua bolsa. E ainda diz para Kim considerar isso uma honra. De repente a porta abre. É Lee, que diz não querer tomar o centro das atenções. Jung pergunta quem ele é. Um soldado se oferece para capturar Lee, porém Jung diz não precisar. Antes de Lee descer, Park disse a ele que iria estar um caos nos andares inferiores, e assim que Park ativar sua ideia,
Lee deveria correr para o primeiro andar e dizer a eles onde Park estava. Lee pergunta o que será de Park, e Park apenas diz para ele confiar nele, e diz acreditar em Lee. Em frente para Jung, ele se apresenta, sendo um segundo anista do colégio Seujong, chamado Lee. Lee diz que o dinheiro que Jung procura está no 5º andar. Lee fala que seu amigo colocou lá. Jung comenta: um amigo seu? Jung, pensando bem, fala que os camaradas que foram nos andares acima ainda não retornaram. Jung, com um olhar pavoroso, diz que uma maldita criança está andando por aí enquanto esses camaradas estão aí parados. Um camarada pede outra chance, e Jung, por estar ocupado, lhe concede essa chance, dizendo para ele trazer o garoto e o dinheiro do banco e não aceitará menos que isso. Jung fala que enquanto esperam seus camaradas trazerem o amigo de Lee, propõe uma brincadeira, onde quem levar um braço ou perna de Kim Se-yoon terá a vida poupada. Lee diz a Kim Se-yoon para ela ficar tranquila que ela só precisa aguentar mais um pouco. Kim fala que ele deveria ter continuado escondido, mas Lee diz que veio ajudar. Jung faz um ataque estrondoso no chão dizendo que não vai deixar ninguém vivo se continuarem enrolando para ganhar tempo. Jung pergunta se Lee está do lado de Kim. Ele diz que sim. Jung então acrescenta mais os braços e pernas de Lee na brincadeira. Kim Se-yoon chama Jung de fantoche norte-coreano e pergunta o que acontece se ela eliminar todos ali no local. Se Jung irá deixar Kim e Lee viverem, já que é preciso dar a eles uma opção de poderem viver também. Com uma risada amedrontadora, Jung aceita as condições de Kim. Se-yoon, não tendo outra forma, monta sua postura de combate para lutar. Uma garota apavorada grita e diz que Kim não deveria escolher uma opção em que a maioria sobrevive, e se realmente quer eliminar todos para apenas 2 saírem vivos. Kim Se-yoon ativa sua habilidade da esgrima Goblin e ataca a garota, que usa um ataque chamado Luva Golpeadora. A garota consegue acertar Kim, porém era apenas uma cópia, e a original apareceu logo atrás, chegando perto do ouvido da garota, lhe pede para escutar com atenção. Nessa hora dá um chute que manda a garota para longe. Todos se impressionam com a força de Kim Se-yoon, mas como viram que a cópia fantasma dela sumiu, presumem que Kim está ficando cansada. Citam também Lee, que parece ser fácil de derrotar. Kim manda Lee se esconder para trás. Vendo de camarote toda a situação, Jung diz que isso é muito divertido e excitante. E no ápice de seu êxtase, uma latinha cai no chão. Jung se pergunta o que é isso. Vindo da porta dos andares superiores, Park vinha da escada coberto de líquidos com um sorriso maquiavélico. Jung pega a lata no chão e pergunta o que é isso. Na porta uma sombra aparece. Jung se empolga. Esse deve ser o cara que Lee estava falando. Jung fala que irá começar arrancando um braço. Nisso, Park começa a jogar diversos óculos em Jung. Ele nota que esses óculos são das suas tropas. Ele pensa em que tipo de situação é essa. Enfurecido, Jung lança um ataque que derruba parte do teto. Kim Se-yoon segura um pedaço que cairia em cima de alguns alunos. Jung diz que quem sair da sala terá seu fim, pois há camaradas do lado de fora do prédio prontos para agirem. Jung vai atrás de Park. Enquanto isso, Kim está segurando o pedaço do teto e não sabe por quanto tempo irá conseguir segurar. Eles pedem para todos os alunos saírem de baixo. Todos pensam em se rebelar contra Kim Se-yoon. De repente, a garota que lutou contra Kim antes aparece. A cena corta para Park no ápice da loucura de frente para Jung. O mesmo se impressiona com as habilidades de Park e pergunta onde eles escondiam um camarada assim. Vendo a bagunça, Park diz que foi divertido por um tempo, já que os homens vieram um de cada vez. Se viessem todos de uma vez, teria acabado muito rápido. Park começa atacando Jung, que diz a Park que ele se parece com uma mosca. Em sua mente, Park diz estar se movendo longe do alcance da espada de Jung e precisa encontrar uma abertura. Jung desfere um golpe na tentativa de acertar Park, que erra, e pedindo para Park ficar parado. Park aparece nas costas de Jung e decide ir para cima. É mostrado sobre a grande espada de Jung. Ela veio do Monte Baekdu. Quando esta espada balança, é impossível parar o movimento. No ataque a Jung, Park acerta sua lâmina na lateral da espada, caindo longe de Jung. Park conseguiu ver a alma de Jung, vendo também o rank, capacidade de combate e porcentagem de reforço. Jung diz que Park é muito observador e pergunta o nome do garoto, já que até esse momento Park não havia falado. Ele então se apresenta. Meu nome é Park. Park continua e diz para Jung que ele é a pessoa mais forte que já viu. Park, vendo as rotas de Jung, diz que todas suas 9 rotas são mortais. Jung completa dizendo que espera realmente ser assim. A conversa acaba. Jung diz que se levasse Park até seu chefe ao invés de o eliminar, eles poderiam usar seus olhos. Porém, a espada de Park precisa de um único golpe para destruir seu oponente. A luta é frenética. Park avança com todas as forças na direção de Jung. Ele consegue desviar do ataque de sua espada e sobe em cima da mesma para desferir um golpe em Jung, a queima-roupa. Jung sofre apenas um arranhão de Park.
Ele comenta ter sido um golpe muito perigoso. Ao olhar para trás, Park está indo atacá-lo novamente, conseguindo o arranhar novamente. Jung diz que Park está fazendo ele de brinquedo. Park diz para Jung parar de bloquear a diversão. Jung diz que irá eliminar Park e assim uma mão roxa vai na direção de Park, que desvia no último segundo. Park se pergunta de Jung ter duas ideias. Esse braço de Jung não tem muitas informações, porém seu poder aumentou logo após seu surgimento. Jung diz que faz muito tempo que ele não sabe o que é fugir. Park diz se Jung acha que pode fugir. Jung diz que irá se lembrar de Park, desferindo um golpe no chão e sumindo. Jung começa a fugir pulando entre os escombros e Park vai atrás, subindo para cima de Jung logo perto do topo. Vê Park quase o alcançando. Porém, a atenção de Park é tomada quando um membro da sua sala aparece, fazendo com que Park caísse um andar antes de Jung. Jung agradece o garoto por ter ajudado ele a se livrar desse maluco, mesmo que sendo um favor sem querer. Jung dá a dica para o garoto, que se ele quiser ter chances de sobreviver, deveria descer para o último andar. Uma aura sai de Park, e fugindo Jung diz que nem seu chefe poderia imaginar um maluco como esse. No dia seguinte, Park pede para seu tio se pode brincar com o cachorrinho lá fora. O seu tio não se importava e disse para ele fazer o que quiser. Park, todo feliz, agradeceu ao seu tio e foi para fora. Park foi até um parquinho de diversões. Ele estava muito feliz por estar com o seu cachorrinho brincando ali. Enquanto o Park se divertia com o cachorrinho, ele dizia: "Eu tenho um amigo para se divertir comigo. Eu tenho um amigo que brinca comigo mesmo que eu esteja sujo." Park olhou para o relógio e viu que já era muito tarde. Logo desconfiou que seu tio ficaria muito bravo. Então chamou seu cachorrinho e correram depressa para casa. Park chegou em casa, e seu tio começou ralhando ele por perder a hora do jantar e perguntou se o Park achava que eles eram palhaços. Park estava triste e disse ao seu tio: "Eu sinto muito mesmo, não percebi que estava tão tarde." O tio do Park bateu com força na mesa e perguntou para Park se achava aquilo uma desculpa. E o tio furioso falou: "Eu estava sendo bonzinho com você, mas você já está ficando muito atrevido." E depois indagou para Park: "Eu deveria te deixar com o velhote da casa da frente? Ou com os recém-casados da casa ao lado?" Park estava triste e com muito medo, e só conseguia pedir desculpas para seu tio. O cachorrinho do Park começou a latir para o tio do Park. Park ficou com medo do cachorrinho irritar seu tio. O tio do Park disse: "Esse cachorrinho de merda não consegue entender o que está acontecendo." E perguntou para Park se deveria lhe transformar em sopa. Park pediu mais desculpas ao seu tio e disse que vai ensinar o cachorrinho a se comportar. O cachorrinho continuou latindo. O tio do Park levantou e deu uma chapada na cara do Park e disse que o Park precisava de uma lição e mandou sua mulher amarrar Park. A tia do Park sorria e disse que o Park ficou arrogante depois de ficar um bom tempo sem apanhar. O cachorrinho do Park foi enfrentar o tio e começou a latir. O tio, irritado, deu um chute no cachorrinho que lhe lançou até a parede e Park ficou pálido vendo aquilo. E o tio do Park disse: "Agora ele fica quieto." Enquanto ria, Park estava sendo amarrado e gritava perguntando para seu cachorrinho se estava bem. Park olha furioso para o seu tio e o tio indaga surpreso: "O que há com os seus olhos? Você está ficando louco? Seus pais te ensinaram a ser assim?" Enquanto isso, o tio do Park começou a bater nele com um pau. Park estava deitado no chão cheio de dores e pedia desculpas. O tio do Park disse: "Mesmo não tendo nenhum poder, você é irritante, por isso matei teus pais." Park ficou surpreso e exclamou: "O quê?" A tia do Park perguntou para o tio se não era perigoso ele saber disso. O tio disse que ninguém acreditaria num moleque que nem despertou sua ideia ainda. Park chorava e disse: "Mamãe e papai foram mortos em um assalto." O tio do Park disse: "Achas isso? Fiquei irritado porque eles não queriam me emprestar um dinheiro, então lhes bati até a morte. Tinha um idiota entrando pela janela e culpamos ele no tribunal." Park ficou muito furioso ouvindo aquilo e perguntou irritado: "Então vocês mataram meus pais?" O tio do Park perguntou o que ele faria sobre isso. O cachorrinho do Park havia levantado e saltou no tio do Park e mordeu ele. Park gritou: "Não, fuja!" O tio do Park deu uma paulada com força no cachorrinho e matou ele. Park ficou chorando, dizendo que tio matou todos que ele amava. De repente, os olhos de Park ficam vermelhos como sangue e uma faca surge nas suas mãos. Ele corta a corda. O tio do Park indaga: "De onde essa faca saiu? Essa é sua ideia?" E começou rindo, dizendo: "É só isso que você consegue fazer quando está bravo? Só de ver já consigo notar que você é de rank F como a gente." E no final disse que o Park era um desperdício total. Park lançou um sorriso maléfico e imediatamente cortou o braço do seu tio. Park estava irreconhecível, começou a esfaquear o seu tio, e esse gritava por misericórdia até que morreu. Park estendeu a faca até os olhos da tia e disse: "Não seria fácil demais se eu te matasse? Foi o que vocês fizeram com os meus pais." Park havia matado os dois, e se deliciava com aquela sensação assassina, e dizia que aquilo era muito bom. Park então acorda em uma cama de hospital. Parece que ele estava tendo um pesadelo.
e vê uma enfermeira que lhe diz para ficar mais calmo. Park segura a enfermeira e perguntava o que aconteceu com as pessoas no refeitório e na sala. Enquanto ele agarrava a enfermeira, viu Kim Se-yoon. Park nota que nada daquilo estava acontecendo realmente e que não havia atacado a enfermeira. Park pergunta onde estava. A enfermeira lhe diz: na enfermaria. Park tenta levantar, mas a enfermeira o impede e diz que Park precisa descansar. Park diz que sua cabeça parece que vai explodir. Park pergunta sobre a Se-yoon. A última memória que o Park tinha antes de apagar era dele tentar matar Se-yoon. A enfermeira diz que Se-yoon estava vindo para o hospital. Park, ouvindo que ela estava vindo para o hospital, se pergunta se ela está ferida e saiu daí correndo. Park não estava muito bem. Ele chega na rua e se encontrou com Kim Se-yoon. Ele viu que Kim Se-yoon não tinha nenhum ferimento e ele diz: que alívio, então não cortei a garganta dela. Park se ajoelha. Kim Se-yoon pergunta o que ele estava fazendo de joelhos. Park chorava e agradecia por Kim Se-yoon estar viva. Após o ataque, a escola Haeun foi fechada por uma semana. O incidente foi informado quando o Young estava recuando. O ataque causou a morte de 17 guardas e 13 funcionários do banco que estavam no prédio. Todos os estudantes ficaram bem. A mídia toda ficou interessada na aluna do segundo ano Kim Se-yoon, que defendeu todos os ataques de Young. Enquanto Park estava no hospital desacordado, Kim Se-yoon visitava ele e dizia que mesmo depois dela ter visto tudo o que aconteceu naquele dia, era difícil acreditar em tudo que Park havia feito. Park, depois de correr com Young, quase cortou a garganta de Kim Se-yoon, mas acabou desmaiando no colo de Kim Se-yoon. Voltando ao dia que Park acordou, Kim Se-yoon levanta Park e diz que não aconteceu nada e que a ideia dele não tinha problema. Park fica sem reação e agradece. Depois do fechamento da escola, tudo voltou ao normal. O pessoal da escola falava que os alunos da sala 10 estavam diferentes depois de bater de frente com a praga e os terroristas. Park ouve uma garota falando que gostaria de viver aquele momento e que deve ter sido legal. Aquilo irrita Park e ele pensa: não importa se eram criminosos. Como eu pude matar pessoas daquele jeito? E diz que ele não pode controlar sua própria ideia. Ele vai até Sang-ho para lhe ajudar a controlar a sua ideia e pergunta: você acha que pode haver uma mancha na alma de acordo com o nível da ideia? Sang-ho indaga para Park: estás me perguntando se há uma lacuna na alma de acordo com essa classificação? Park diz que sim, e Sang-ho diz que não há. Park fica desiludido, e Sang-ho explica: dependendo do nível da ideia, suas habilidades podem ser diferentes. No entanto, isso não constrói um critério para dividir a superioridade da alma de alguém. Então Park pensa: almas não possuem classificação, enquanto lagrimava pelo olho esquerdo. Prota diz irritado: o desempenho de cada ideia é diferente dependendo da sua classificação. Sang-ho diz que isso era diferente, e que não tem como se usar esse tipo de classificação em almas. Prota pensa: eu sempre soube que não havia classificação para almas, mas uma alma louca para matar outras pessoas não pode estar no mesmo nível que almas comuns. E ficou pensando que desde que ativou sua ideia, matar virou seu único propósito. Sang-ho disse que quando viu Park pela primeira vez, lhe disse para se esforçar e Park sempre aparecia no clube mesmo reclamando e cheio de dores. Sempre aparecia. Quanto mais a classificação da ideia, maior a força de combate. Essa é a lógica comum do sistema de classificação. Sang-ho venceu uma competição com o poder de uma ideia bruta. A força de Sang-ho é maior que a força de combate de sua ideia. Por isso Park foi procurar ajuda dele. As palavras de Sang-ho fizeram Park notar que negava sua própria ideia. Park ficou pensando como Sang-ho com ideia de rank B negativo elevou sua força ao rank A positivo. Park perguntou sobre a última batalha. Sang-ho disse que a ideia que Park mostrou na última batalha era sua verdadeira ideia. Park perguntou se ao invés de uma ideia classe F, ele tinha uma de classe S. Park disse que enquanto esfaqueava um dos membros do esquadrão, sua motivação de tentar manter controle desaparecia, e já não queria se deixar levar pela sua ideia. Park pergunta para Sang-ho o que ele faria no lugar dele. Sang-ho respondeu apenas: uma mente sã reside em um corpo são, e continuou dizendo que um corpo são pode ser obtido com muito esforço. Park exclamou, e disse que tem treinado muito. Sang-ho disse que há uma coisa em comum entre as pessoas que perdem controle de suas ideias, e essa coisa em comum era o amor próprio. Continuou dizendo que as pessoas que não se amam renegam seus esforços. Park se perguntava como um assassino poderia saber o que é amor. Sang-ho disse a Park: se ame, não o Park assassino, mas sim o Park Jin-sung que está se esforçando para desesperadamente manter o controle. Sang-ho continuou dizendo: eu quis ser bom em luta, mas minha ideia não me permitia.
Minha fraqueza me deixava desesperado, mas analisei minha ideia. Usei os pontos fortes da minha ideia para melhorar meus pontos fracos e me supero todos os dias. Park, ouvindo aquilo, se motivou e disse que também vai se superar. No dia seguinte, Park e seus colegas estavam em treinamentos intensivos. Os professores diziam que armas de fogo são inúteis durante a utilização de ideia, mas as armas químicas eram diferentes. O primeiro treinamento era para testar a resistência dos soldados perante as armas químicas. Os soldados não aguentavam e pediam para sair, mas Park estava resistindo e até cantava o hino nacional. O treinamento havia terminado e apenas Park havia passado no teste. O segundo treinamento era de monitoramento diurno, e o recruta Park saiu em primeiro lugar encontrando todos os inimigos durante o teste de monitoramento. A cabo Kim Se-yoon saiu em segundo lugar por não ter encontrado 3 inimigos, e o cabo Baeon ficou em terceiro lugar por não encontrar 7 inimigos. O terceiro treinamento foi de engatinhar, e Park novamente foi o mais destacado, saindo em primeiro lugar em todas as modalidades de engatinhar. O quarto treinamento foi de batalha individual para ocupar mais territórios. Kim Se-yoon saiu em segundo, e Park saiu novamente em primeiro lugar. Ele levou muito a sério o compromisso de se superar e estava imbatível. O diretor estava vendo os relatórios de desempenho. Ele viu que Park estava em primeiro lugar acima de todos, e se perguntava como um estudante de classe F tinha tanta resistência. O professor de Park disse que os outros também se saíram bem. O diretor disse que não era o suficiente e disse que recebeu uma informação que eles seriam atacados pela Brigada de Treinamento de Infiltração 998. O diretor disse que dessa forma, o governo não apoiaria mais eles, já que o terceiro ano não daria conta e o primeiro ano ainda não pode ajudar, e disse que precisavam adiantar o cronograma de treinos do segundo ano. Park estava levando algumas caixas com Kim Se-yoon e alguns colegas estavam lhes encarando. Park pergunta para Se-yoon: por que todos estão nos encarando? Kim Se-yoon disse que não estão encarando ela, mas sim Park. Park perguntou o motivo. Se-yoon disse que todos mudaram a forma de tratar Park devido ao comportamento dele que mudou muito nos últimos tempos. Park estava conversando com Kim Se-yoon, e o capitão viu eles. O capitão ficou lembrando que Park quase matou ele, e além disso, Young fugiu de Park como um diabo que viu cruz. Voltando ao Park, ele pergunta para Kim Se-yoon o motivo de carregarem tantas caixas. Kim Se-yoon disse que era para o treinamento e Park indaga: que treinamento? Kim Se-yoon olha para Park e diz: treinamento de guerra. No dia seguinte, Park e seus colegas estavam caminhando para o novo treinamento. Eles estavam com mochilas pesadas enquanto fazia um calor infernal. Mas Park dizia que aquilo não era nada. Kim Se-yoon comentou que Park se exercitou tanto no clube de musculação que começou a surtar. Enquanto eles caminhavam, deram uma pausa. Kim Se-yoon perguntou por que pararam logo na frente do banco que sofreu a invasão de Young e o grupo Peste. Kim Se-yoon, preocupada, foi perguntar ao Park se estava tudo bem com ele. Park indagou: perguntas isso por causa desse lugar? E Kim Se-yoon disse dentro dela: me preocupei à toa. Durante a pausa, muitas pessoas foram até Kim Se-yoon e diziam que ela era famosa. Outros falavam que era incrível ver uma verdadeira Goblin branco e que ela seria o futuro do país. Kim Se-yoon notou que tudo aquilo era um plano do diretor para promover a escola. A pausa havia terminado e eles continuaram a caminhada. O diretor falava ao telefone sobre ter alterado a rota dos alunos e tornar ela mais longa. Disse também que as coisas estavam indo como planejado. O diretor subiu no seu carro e disse que faria uma visita nos alunos para dar umas palavras de encorajamento, já que era o comandante de batalhão. Depois de um bom tempo de caminhada, o professor falou para descansarem, porque mais em frente se aproximava uma estrada íngreme. Enquanto eles se preparavam para descansar, o diretor chegava em seu carro. O professor correu e bateu continência. O diretor, todo feliz, foi até Kim Se-yoon e perguntou se a rota está valendo a pena. Kim Se-yoon respondeu: sim, diretor, não tivemos nenhum problema. O diretor disse: que enérgica! Essa é a nossa melhor aluna do segundo ano. Park foi saudar. O diretor perguntou: quem é você? Park respondeu: recruta Park, senhor diretor. O diretor estreitou os olhos e disse: não aprendeu no treinamento que deve me chamar de comandante? Kim Se-yoon pensou na mente dela. O favoritismo dele é tão óbvio. O diretor disse para Park: você parece mais relaxado que todos. Park respondeu empolgado que era do grupo de musculação. O diretor mandou Park abrir a mochila para ver se faltava alguma coisa. O professor checou e tinha tudo. Mas para surpresa de todos, Park havia colocado alguns sacos de areia para exercitar mais. O diretor ficou branco vendo aquilo. O professor ficou sem jeito e disse que precisavam continuar a caminhada. E o diretor voltou para seu carro. Uma garota perguntou ao comandante: Kim Se-yoon é a melhor do segundo ano, certo? E perguntou se deviam verificar o seu valor. O comandante ao lado disse que deveriam ficar de olho no Park e não na Kim Se-yoon.
A garota lembrou da luta com Park e disse que a resistência e velocidade de Park eram boas, mas seus valores ainda não suportam sua ideia, e indagou se Park era mesmo alguém que merecia atenção. O comandante ao lado disse: "É claro." A garota perguntou: "Comandante, você não está achando que Park é melhor do que o comandante do 1º Esquadrão, certo?" O comandante disse: "Ele não é só melhor que o comandante do 1º Esquadrão, ele é melhor que todos os pelotões juntos." A garota ficou surpresa e mandou o comandante repetir: